Vamos iniciando a nossa live. Glória a Deus. Hoje, dia 24 de janeiro de 2024. Que bênção que nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Graças a Deus, que nessa quarta-feira, início da semana, o Senhor nos traz a graça de mais um dia estarmos vivos. Para quê? Para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa live, em nome do Senhor. Que a sua vida seja uma vida para engrandecer e exaltar o nome de Deus. Amém? Você for chegando, vai curtindo, vai dando seu like, e nós vamos estar compartilhando o Evangelho. Eu vou estar aqui só mudando a internet mais uma vez, só um minutinho. Pronto, mudamos a internet para nós darmos continuidade ao manhã com o Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reunia em volta dele. De modo que entrou no barco, onde se assentou, e afastou-se da praia. Todo o povo estava na beira-mar, na praia. Assim ensinavam-lhe muitas coisas por parábola. Durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, e a terra era pouco, e logo nasceu, visto que não se aprofundou. Não se aprofundou a terra. Saiu, porém, o sol e queimou. Porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deram frutos. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus respondeu: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito da parábola. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os de fora, tudo se é ensinado por parábola, para que vendo não vejam e não percebam, ouvindo não ouçam e não entendam, para que não venham se converter e sejam perdoados. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entenderam a palavra, como entenderão outras? O semeador que sai semeando a palavra é semeada. Quando ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada dele. E todos são semeadores em solo rochosos. Quando ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz, a si mesmo tendo pouca duração. Quando chega a angústia, as perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações e as fascinações e as riquezas e as ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e frutificam a 30, 60 e 100 por hora. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, essa palavra é uma palavra muito forte. Palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã.
Essa palavra é uma palavra que vem ao encontro do nosso coração. A parábola da semente é uma parábola que nos ensina as fases que as pessoas passam, o nível da experiência que as pessoas têm com Deus. Olha que interessante, o semeador, Jesus vai falar de 3 tipos de semeadores que saíram, né? O primeiro saiu e a semente caiu em uma terra ruim, em uma terra, querido, sem perspectiva, em uma terra onde não produziu nada, né? E aí o interessante dessa parábola é que ela é o quê? Ela é uma explicação, ela é alta explicativa. Jesus primeiro fala a parábola para todos, depois Jesus vem explicando a parábola para os apóstolos. E aí a gente precisa entender quem nós somos no meio dessas sementes. Né? Vamos olhar a explicação aí a partir do versículo 15, que vai dizer assim: a partir do versículo 14, o semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Então, a primeira aí, querida, ela cai aonde? Ela cai no meio do caminho. Então, ela não nasce. Ela nem tem oportunidade de nascer. São aquelas pessoas que até ouvem o evangelho, até passa e vê uma movimentação de uma igreja, mas Satanás faz isso aqui, ó. Tapa os ouvidos dela para que ela não possa ouvir aquilo que o Senhor Jesus está falando através das pessoas. É aquelas pessoas, amados, que o diabo arranca a palavra liberada sobre a vida dela. Por quê? Porque são sementes que caíram à beira do caminho. São sementes que ficam, né? Ficam por cima da terra, onde os bichos têm o poder de comer, aonde as pessoas que estão passando chutavam. E assim também é a vida espiritual de muitos. É como essa semente que não está enraizada, não está aprofundada, não foi jogada terra em cima. Satanás logo recolhe a palavra do coração. Aquela pessoa vai até na igreja, mas enquanto ela está ali ouvindo a palavra, o diabo está dizendo: pastor é ladrão, olha fulano como é que está, olha o ar-condicionado. A pessoa não consegue absorver a palavra, por quê? Porque Satanás arrebata a palavra daquele coração. O segundo é o semeador em solo rochoso, o qual ouve a palavra e até recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Olha que interessante. Essa segunda pessoa é diferente da primeira. A primeira, ela nem recebeu. Satanás já roubou. A segunda semente aqui se fala de quê? De uma pessoa que recebe com alegria a palavra. Até para ouvir o manhã com o evangelho. Mas porque não permite que Jesus trabalhe no coração, não permite que Jesus mude a vida, o que acontece com aquela pessoa? Logo a palavra é o quê? Tirada dela. Ela não tem raiz. Porque o que segura uma árvore, irmãos? O que mantém uma árvore em pé? É os frutos que ela dá para cima? Não. O que mantém uma árvore em pé é a raiz que se aprofunda abaixo do chão. É o que mantém a nossa vida em pé, irmãos, no meio da luta
e no meio da dificuldade é quando nós criamos raízes. É quando nós fincamos as nossas raízes em Jesus Cristo e fazemos que nem a palmeira. O vento vem, balança, a gente vai lá embaixo, mas não quebra. Por quê? Porque nossa raiz está muito profunda. Às vezes, amados irmãos e irmãs, existem pessoas que vão na igreja, pessoas que escutam lives o dia inteiro, mas elas não criam raízes. E aí, recebem a palavra, segura por algum momento aquela palavra, mas daqui a pouco já foi, já era, acabou. Nós não podemos ser pessoas que recebem a palavra e daqui a pouco aquela palavra não tem mais validade na sua vida. Não. Nós precisamos ser homens e mulheres, pessoas de Deus, que recebem a palavra e a palavra permanece no coração. Que vem as dificuldades, mas a palavra permanece, porque eu tenho raiz. Eu posso. E eu vivo segundo a vontade de Deus. A terceira pessoa aí. Outros foram semeados entre os espinhos. Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo as fascina. As riquezas e as ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha aí. A outra, querido, semente caiu, mas caiu entre os espinhos. É aquelas pessoas que o mundo tem um poder tão grande sobre ela, né? A bebida tem um poder tão grande sobre ela, o cigarro tem um poder tão grande sobre ela, que ela recebe a palavra, mas ela não consegue manter a palavra porque o mundo a sufoca. Porque o mundo atrai. Porque ela é apaixonada pelo mundo. E a própria palavra do Senhor vai dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E não é, amados irmãos e irmãs, não é amigo das pessoas, não. É amigos do mundo, das práticas pecaminosas do mundo. Essas são inimigas de Deus. Por isso nós precisamos tomar cuidado aonde que a nossa semente está sendo lançada. Essa semente aqui ela foi lançada na rocha. E ali a semente não frutificou. E aí o texto ainda vai falar da última semente que caiu numa terra boa. E essa sim, frutificou a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, nessa manhã, está nos chamando para sermos essa semente. O Senhor, nessa manhã, está nos chamando para sermos essa boa terra, aonde a palavra é semeada e ela novamente dá frutos. E frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que a nossa vida seja uma vida segundo o coração de Deus. Não seja a semente que fica no meio do caminho e Satanás rouba. Não seja a semente de poucas raízes que as angústias da vida atira com uma facilidade da terra. Não seja a raiz que cai nas rochas, porque ela não resiste ao mundo e o mundo a traga. Mas seja essa semente que cai numa boa terra. Produza, frutifique
É o que o Senhor, nessa manhã, nos convida a fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho lido, proclamado e explicado. Muito obrigado porque o Senhor é muito bom conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Faz-nos, Senhor, um instrumento de vossa paz. Para que verdadeiramente, Senhor, sejamos uma terra boa, uma terra onde frutificamos para a honra e glória do teu santo nome. Guarda a nossa vida. Não permita que Satanás roube a semente que é lançada no nosso coração. Mas que sejamos homens e mulheres guardados, protegidos e frutíferos em tua presença. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que Deus possa nos sustentar. Amém? Glória a Deus, era 1h da manhã, eu estava aqui estudando um pouco, depois tiramos um período de oração, oramos por todos da comunidade Manhã com o Evangelho, e deitei um pouquinho, quando deu 4 horas eu já estava aqui de novo, né? Tem dia que a gente dorme, tem dia que a gente não dorme, mas a gente, quando não dorme, a gente está na presença de Deus, estudando, lendo, intercedendo, porque nós precisamos viver uma vida assim, uma vida de oração, uma vida orante na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco e conosco permaneça. Amém? Receba a bênção do Senhor, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, um dia abençoado para você, no nome do Senhor. Graça e paz.